Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a introdução, à modelagem e controle de manipuladores, O que é essa aula aqui, pessoal? É mais dar uma introdução aí para vocês, o que a gente vai estar estudando aí na parte teórica, tá? Muito bem. Bom, a primeira ideia é como a gente faz a descrição da posição e orientação, Então, a localização de objetos no espaço tridimensional é importante no estudo da robótica, Elas do manipulador, ferramentas do manipulador e objetos no ambiente do manipulador, Esses objetos são descritos por dois atributos: posição, x, y, z, 3D, pode ser x, y também, se for sistema de duas dimensões, e orientação, tá? Orientação não só do ângulo, que a gente geralmente utiliza de guinada, o yaw, mas também de rolagem e arfaz, Então, para descrever a posição e orientação de um corpo, será fixado um sistema de coordenadas, ou plano rigidamente ao objeto, É o sistema de coordenadas, cartesianos aí, tá? Então, aqui a gente tem, o sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas da ferramenta, o sistema de coordenadas da base do robô, sistema de coordenadas talvez que a gente pode estar usando para um objeto, tá? Diversos outros objetos, E a ideia é que a gente trabalhe com a relação entre sistemas de coordenadas, Ok? Bom, cinemática direta, O problema da cinemática direta é calcular a posição e orientação da ferramenta, do tool aqui, tá? Em relação ao plano da base, tá? Então, como que eu faço para calcular essa posição e orientação, da ferramenta aqui em relação ao plano da base? Qual que é a coordenada x, y, z da ferramenta, Para isso a gente vai utilizar, esses ângulos, ângulos ou deslocamentos, de cada uma das juntas, tá? Juntamente com a distância dos elos, etc, tá? Então, esse é o problema de cinemática direta de manipuladores. Muito bem? Então, a representação da posição do manipulador, ela pode ser feita no espaço das juntas, ou seja, dado os ângulos, de cada uma desses ângulos do manipulador, esse é o espaço da junta, ou no espaço da tarefa ou espaço operacional, que é o espaço cartesiano, tá? É o espaço, você pode definir um sistema de coordenadas aqui, que pode ser o da base ou pode ser um outro, específico da área de trabalho, e esse é o sistema de coordenada cartesiano, tá? A gente pode utilizar um desses dois, Então, espaço das juntas é esse conjunto de ângulos, ou deslocamentos das juntas, esse for prismático, deslocamento, ou cartesiano, que é sistema de coordenadas que pode ser da base ou pode ser até de um outro sistema de coordenada aqui mais próximo da tarefa que vai ser feita, tá bom? Ok. Bom, e aí agora, uma vez que a gente teve a ideia do que é o problema de sistemática direta, a gente pode falar de sistemática inversa. Então, dada a posição e orientação do efetuador, calcule todos os ângulos, todos os conjuntos de ângulos e juntas que podem ser usados para atingir essa posição, dada a posição e orientação, tá? Então, o problema de cinemática inversa é o contrário. A gente tem essa posição da ferramenta que a gente deseja. Quais são os ângulos que eu tenho que colocar em cada uma da minha junta ou deslocamento para que eu possa atingir essa posição, tá? Esse problema de cinemática inversa, geralmente, ele pode ter mais de uma solução, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho como que a gente resolve ele, tá? Existe tanto múltiplas soluções, O problema de cinemática inversa não é simples como o da cinemática direta, as equações cinemáticas não são lineares. A existência ou não existência de soluções define o espaço do trabalho do manipulador, workspace, tá? Então, é um problema aí que envolve vários equacionamentos, não é tão direto quanto a cinemática direta.
E a gente pode também fazer ele, a gente vai ver de forma numérica através da jacobiana também, tá? Um outro método aí numérico. Ok. A matriz jacobiana do manipulador. A matriz jacobiana mapeia as velocidades no espaço das juntas para as velocidades no espaço cartesiano, tá? Então, vamos ver aqui. Então, o espaço da junta, né? Velocidades angulares aqui de cada junta ou deslocamentos, né? Com as velocidades aqui, né? V, ômega, x, y, ou poderia ser o outro, o tridimensional também aqui, tá? A relação geométrica entre as velocidades relativas das articulações e a velocidade do efetuador podem já ser descrita em uma matriz chamada jacobiana. Então a jacobiana descreve isso aí. A matriz jacobiana pode fornecer o conjunto de torque nas articulações requeridas para gerar uma força e um momento de contato do efetuador. Então, a jacobiana pode fornecer também, além da relação de velocidades, né, das juntas com o efetuador, relação de torques nas juntas com as forças e momentos aplicados no efetuador. Tá? Então, essa é outra possibilidade de utilização da matriz jacobiana se a gente for trabalhar com força. Tá? Em certos pontos chamados singularidades, a matriz jacobiana não é invertível. Tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre a singularidade aqui. Então, geralmente, quando a gente vai fazer o cálculo da matriz jacobiana, a gente precisa verificar se ela é singular ou não. Acho que isso depende de um cálculo de um determinante, tá? É um teste que a gente geralmente faz, e se o determinante for nulo, tal, implica que ele está próximo de um ponto de singularidade. Então, o que seria esse ponto aí de singularidade, pessoal? Então, um avião da Primeira Guerra Mundial com um piloto, um atirador traseiro, o mecanismo do atirador traseiro está sujeito ao problema de posição singular, né? O que seria isso, né? Perceba que ele tem aqui tanto, né, o azimuth, né, quanto a elevação, né? O que é o problema de singularidade? É quando ele perde um grau de liberdade, ok? Quando isso vai ocorrer aqui, pessoal? Perceba se né, o alvo dele subir para cá e ele subir, né, a metralhadora aqui, né, até essa posição aqui. Perceba que e ele ficar nessa posição aqui, ele vai perder de certo modo um grau de liberdade, porque é como se ele pudesse fazer somente o movimento de azimuth, tá? Esse aqui seria a perda, né, desse grau de liberdade, tá? Então a perda de grau de liberdade acontece nesses momentos de alinhamento, né, em que você, de certo modo, aqui você nessa posição ele só teria o ângulo de azimuth, tá? De ângulo, porque esse aqui, o ângulo de elevação ficaria alinhado, tá? Então, mais ou menos é essa a ideia, tá? Da perda e de singularidade. A gente vai falar mais especificamente disso mais para frente aí. A gente vai tratar especificamente para uma singularidade, tá, ok? Bom, dinâmica, né? Então, a relação entre os torques aplicados pelos atuadores, torques das juntas, e o movimento resultante do manipulador está incorporado nas equações dinâmicas do movimento. Então, o que a dinâmica vai relacionar? Esses torques, né? E o movimento resultante. Então, isso envolve, né, a massa dos elos, o momento de inércia dos elos, né? Todas as equações diferenciais aqui, né, que vão implicar nessa modelagem, né, dinâmica do manipulador, né? Então, isso vai envolver massa, momento de inércia, etc. Então, é uma modelagem melhor, né, baseada em equações diferenciais, etc.
tá? Ok, é importante que vocês saibam que existe isso aqui. Sistema de controle mais precisos aí, né? Leva em consideração a dinâmica, né? Lógico que precisa o modelo estar adequado para que o controle seja feito, né, de maneira precisa. Tá? Isso aqui, pessoal, a gente vai ter mais de uma ideia. Tá? Isso aqui é um mundo que é grande. Tá? A ideia é que a gente chegue até mais ou menos por uma sistemática direta, sistemática inversa, jacobiana, e geração de trajetória, tá? Que eu já vou explicar aqui. Tá? Geração de trajetória, né? Geralmente cada junta inicia e termina seus movimentos no mesmo instante, de forma que o movimento do manipulador aparenta ser coordenado. Como calcular essas funções de movimento é o problema da geração de trajetória. Para mover o efetuador do ponto A até o ponto B, deve-se calcular uma trajetória para cada junta a seguir. Tá? Então, na geração de trajetória, pessoal, a gente vai estudar essas funções de movimento aqui, tanto no espaço, né, cartesiano da tarefa, né, quanto para gerar essas trajetórias das juntas. Então, a gente vai estudar um pouquinho dessas funções, né? Então, não é só o problema de geração do caminho, né, que é o path, né, geralmente a gente faz, mas é também o problema de cálculo das velocidades de cada junta, né, ou do computador aqui. Quais são as velocidades que ele vai ter que ter em cada momento, né, e como que a gente faz para ser, né, suave, né, ou linear, se a gente quiser, né, fazer uma reta, alguma coisa assim. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre essas funções, tá bom? Controle de posição. Então, para o manipulador seguir a trajetória desejada, um sistema de controle de posição deve ser implementado. Tal que o sistema utiliza a alimentação dos sensores para manter o manipulador no curso. Então, qual a ideia do controle de posição, pessoal? Tendo a trajetória, a gente sabe exatamente qual é a posição angular em cada instante de tempo. Então, tem que garantir que o robô vá seguir essa trajetória, tá? E que esteja naquele determinado momento, né, naquela posição. A gente pode fazer um controle individual de cada junta, tá? Poderia ser um controle PID aqui, tá, pessoal? A gente acho que vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, como eu sei cada posição de cada junta, eu somente posso clicar aqui né, montar um sistema de controle em cada junta do motor, que ele faça isso para mim. Então, posso tratar isso individualmente ou poderia tratar isso como um todo, tá? E trabalhar, né, o torque, etc, aplicado aqui de maneira geral, isso já levando a dinâmica, tá? A gente deve discutir um pouquinho sobre esse problema também, tá, pessoal? A gente não vai estudar especificamente problema de controle de manipuladores aí, tá? E aí, mais aqui um outro problema, né, que é o controle de força, é complementar o controle de posição. Então, garante, né, você precisa geralmente ter uma série de carga e tal, e garantir que seja mantida uma determinada força, né? Isso para pensar, né, para aplicação de algum tipo de material ou para deslocamento na superfície, etc. Okay? Para o manipulador deslizar através de uma superfície, enquanto aplica uma força constante, um sistema de controle de posição força híbrido deve ser usado. Ok? Pessoal, seria mais ou menos isso, né, que eu queria dar de introdução e falar que a gente deve tratar mais da descrição de posição e orientação, que seria a nossa primeira aula aí de já utilizando, né, as ferramentas de matemática, né? Cinemática direta de manipuladores, cinemática inversa, tá? Jacobiana a gente vai estudar também, singularidade, dinâmica ter uma ideia, controle de posição também a gente teria uma ideia, tá? E controle de força e a geração de trajetória, sim, a gente estudaria mais aprofundado aqui, tá? Então, pessoal, é isso. Obrigado. Até mais.